Notícias, segurança, justiça, polícia. Onze horas e 39 minutos, 11h39. Bom dia para você, ouvinte. Você está ligado, sintonizado aqui na Liberdade FM, nas YM 597, canal 200, na 87.9, claro, na Liberdade FM. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. E a partir de agora, no seu rádio e na internet pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. E tu já pode começar a participar comigo, trazer a tua reclamação e falando comigo aqui pelo meu WhatsApp. O telefone é o 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Temos já a participação aqui, é claro, do meu amigo aqui, o Rivair, né? O Rivair já está por aqui. Grande abraço, Rivair. Muito obrigado pela sua participação. Ele que está agradecendo o pessoal da Orbis. Daqui a pouco eu já falo aí dos agradecimentos do Riva, com certeza. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura e eu já volto com mais informações. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de dia nublado com chuva e trovões isolados no Paraná e Santa Catarina. Pode chover também no Rio Grande do Sul, exceto no sudeste e sudoeste do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso para tempestades. As recomendações são evitar usar aparelhos elétricos ligados à tomada, não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, além de não se proteger debaixo de árvores. A temperatura mínima fica em torno de 14 graus e a máxima pode chegar a 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do IMET. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Agora você vai saber do tempo e da temperatura neste momento aqui da Tríplice Fronteira, nos bairros Centro, 25 de Julho, Xerame, claro, e nos estúdios aqui da Liberdade FM. Nos estúdios o Paulo Rogério deixou em 23 graus. E hoje está bem melhor, né? Graças aí ao toque de refrigeração, bem melhor aqui o nosso ar-condicionado. Eu penso em um trabalho de primeira linha, penso em um trabalho excepcional que fizeram para nós aqui, com certeza, né? E hoje vamos terminar de fazer. Então está muito bom o nosso ar-condicionado, já estamos respirando aquele ar sem ácaro, né? Aquela higienização feita aqui, né? Olha, o negócio ficou show de bola mesmo. Mas o tempo e a temperatura neste momento aqui na Tríplice Fronteira é o seguinte, ó, segundo a estação meteorológica, nós estamos com 87% da umidade externa do ar, temos um vento aí de 1,79 km por hora, temos uma temperatura de 21,9 graus e uma sensação térmica igual, 21,9 graus. Isso aqui na estação meteorológica, né? Já no clima-tempo, ele diz o seguinte, que hoje será parecido com ontem. Barbaridade, né? Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E ontem choveu à noite, né? Tanto eu falar, ontem choveu à noite, deu uma pancada de chuva. Mas aqui no clima-tempo a temperatura é de 27 graus, ventos está a 14 km por hora. E veja só que interessante, o sol ele vai se recolher hoje 19 horas em ponto. Ontem ele baixou para 19h01, então você veja ali, deu 1 minuto, né? E hoje ele se esconde pelas 19 horas. Nosso verão está indo embora, tá dizendo tchau, né? Faz parte.
Você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, você está ouvindo Liberdade Notícias e quero dizer uma coisa para você. Daqui a pouco teremos a entrevista com o secretário de Saúde, o Marcelo Marques. Ele que já está se deslocando aqui para os estúdios da Liberdade FM, né? Enquanto ele não veio, eu quero contar para você do meu apoiador cultural. Claro, quero falar para você que eu tenho apoio cultural aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, já chegou meu entrevistado aqui, ó. Eu quero falar para você que eu tenho o apoio cultural do Plano Funeral e Assistência Familiar Nair, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Nair, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Lembro ainda que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Então você pode ligar agora lá no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Mas, ô Valmir, eu já tenho plano, vou ligar por quê? Vai ligar para saber onde é que é o teu desconto. Mas eu não tenho plano, nem quero ligar. Aí fica mais fácil. Aí você liga no 3626-2568. 3626-2568 e contrata o seu plano lá e se associa. Porque assim, ó, Plano Funeral e Assistência Familiar lá, o apoio e segurança que toda a família merece. Quero falar para você, é claro, meu querido amigo do Box Up do Jorginho, né? Claro, falar do Box Up do Jorginho. Lá você, hoje é quarta-feira, dá tempo ainda, vai namorar, vai levar a esposa para passear, tem que limpar o carro, tem que deixar ele cheirosinho, tem que deixar ele limpinho. Tudo isso no Box Up do Jorginho. O telefone é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero contar para você também, é claro, né, mandar um grande abraço pro pessoal da Academia do Teles, estão sempre sintonizados. Valeu, Teles, grande abraço aí pela sua sintonia, sua audiência. Quero contar para você do AEJ Restaurante. Tem AEJ Restaurante. O AEJ Restaurante, se você não almoçou ainda, você tem essa opção agora ali na Associação dos Servidores Públicos. Você pode ir lá na Estrada Rio Negro da Associação almoçar, e se você for servidor público, você tem o desconto, ou você pode chamar a sua marmita. Mas como é que eu chamo a marmita, Valmir? É fácil. 99641-1323. 99641-1323. Quero mandar um forte abraço aí pro Dori, que sempre traz a minha marmita. Um abraço aí pro Adilson, pro John, pra André e pra dona, claro, né, pra dona Lúcia, que estão lá fazendo aquele trabalho maravilhoso lá na cozinha e fazendo aquela comida assim saborosa e de coração. Onze horas e 46 minutos e agora vamos rapidamente ao Momento Solidário. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Onze horas e 47, é claro, é a notícia com credibilidade, né? E dentro do Momento Solidário, eu quero falar para você que eu tenho aqui a parceria com a Missão Social Águias. Então, se você está precisando de alguma coisa, é uma pessoa que já falou para mim que está precisando aqui. A pessoa que colocou aqui que está precisando de alimentação, já vou digitar o número aqui para a pessoa ligar. Se você está precisando de uma ajuda, você vai pedir uma ajuda no telefone 99978-8677. 99978-8677. Você vai entrar em contato lá com o pessoal do Águias e pode ter certeza que eles vão dar um jeito de fazer uma visita, vão dar um jeito de te ajudar. 99978-8677. Mas, ô Valmir, tu quer fazer uma doação? Aqui o Marcelo já te faz presente aqui. O Marcelo ganhou, esse mês deu um bônus lá na prefeitura, né? Amém, que desse certo, né? E ele diz assim, agora eu quero ajudar alguém esse mês. Não tem problema nenhum. Você pode entrar em contato também e ajudar através do Águias, no telefone 99978-8677. Então entre em contato com o Águias e ajude o Águias, faça a sua doação, que a sua doação vai chegar em pessoas que realmente merecem e você não vai cair nesses golpes que tem da cidade aí, né, e acaba perdendo dinheiro ainda. Quero lembrar que eu tenho aquela parceria com o pessoal da Pastoral Social da Paróquia São José, lá da Igreja Católica de Serra Alta. Teve aqui ontem aí o seu José Janoski, teve o padre falando aqui sobre a festa.
E lá também, o padre me falou que cuida com mais de 63 famílias. Então, se você puder passar, você que mora no bairro, conversamos com eles aqui ontem, não precisa doar lá um kit alimentação de 80, 100 reais. Cada um que passar por ali, fazer uma doação uma vez por mês de um alimento, já ajuda, né? Conversei com o seu José, dei uma ideia para ele deixar uma caixa lá no mercado, e ele vai conversar com esse pessoal e vai levar essa ideia, ver se não consegue. Porque precisa manter os estoques de comida em dia da igreja para poder manter esse pessoal alimentado. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o padre Claudemir no 3635-0685. Lembrando que nós temos agora aí aqui no mês de março, vai ter a festa da igreja, a paróquia São José, entre 11 e 12 de março. Então a festa é bonita, o cartaz está bonito, a gente vai falando que o Almir está falando durante o dia, eu estou falando durante aqui meio-dia, né? Todos convidados a participar. Começa no sábado, dia 11, e vai até o domingo, dia 19. Então, dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vai ser uma semana de festa ali em Serra Alta, né? Vai ter de tudo lá. Vai ter missa para as crianças, carreata, vai ter Santa Mira, espetinho de tilápia. Essa eu quero saber, né? Camarão, churrasco, o negócio vai ser grande. Vai ser uma festa bonita mesmo. E você está convidado a participar conosco lá naquela festa. Vamos rapidamente aqui para os informes. Eu quero dizer o seguinte para você, que o Posto Guapo está contratando um caixa, um frentista, uma pessoa para fazer a folga do caixa, né, um folguista, e pode ser de ambos os sexos, masculino ou feminino, né, ou que a pessoa se identificar. O telefone é 99633-8762. Então anote aí, se você quer trabalhar, encaminhe lá o seu currículo, né, ou vá até lá conversar com o Walter, né, no telefone 99633-8762, porque ele está precisando. Eu já falei para você aí, meu amigo, tu que está aí sentadinho, você que está aí com o seu avô, com o seu pai em casa, né? Você pegue e vá lá fazer vá se cadastrar para trabalhar, né? Chega, esse negócio de WhatsApp não resolve a vida de ninguém, o WhatsApp não dá dinheiro para ninguém. Vá lá arrumar alguma coisa para fazer, vai arrumar, eu ia dizer, não precisa nem arrumar uma roça para Carpinas, pode trabalhar no Posto Guapo, que está abrindo essa oportunidade de serviço. Vá lá, vá fazer esse trabalho, que você vai ter um trabalho, vai ter um dinheirinho no final do mês, não vai depender de ninguém, né? Isso é importante, às vezes pode até ajudar em casa. Então vá lá conversar com o Walter. O telefone é 99633-8762. Anota aí, 99633-8762, lá no Posto Guapo, né? 11 horas e 51 minutos, 11 e 51 minutos, e o tempo vai passando, o tempo vai andando aqui. Eu quero lembrar que daqui a pouco teremos a entrevista aqui com o secretário de Saúde, Marcelo Marques, que vai fazer um balanço para nós do último ano, vai contar aí as novidades e, claro, né, vai contar de como está funcionando toda essa questão dos atendimentos aqui na saúde do município de São Bento do Sul. 11h52, quero falar para você também que hoje entrou em contato comigo, aqui de manhã, o seu Clóvis. O seu Clóvis, ele tem uma empresa de imóveis, o pessoal tinha reclamado daquela empresa de imóveis dele semana passada, se não me engano, até passei o link para ele, porque eu estava fazendo barulho, né? Dizendo, o pessoal reclamou que estava fazendo barulho na minha empresa de imóveis lá. Mas eu quero dizer o seguinte, Robert, então eu quero agradecer ao seu Cláudio pela gentileza, que estava ouvindo e procurou se informar. E ele disse assim, olha, eu quero dizer o seguinte, que a minha empresa está localizada num lugar que que pode ter empresa, né? Então um Parque Fabril, que é liberado para que se tenha empresa nessa região. Então as pessoas quando compram um imóvel tem que analisar tudo isso, né? Se perto do lugar que você comprou a sua casa pode-se ter a empresa, então a empresa vai poder trabalhar. Vai poder trabalhar das 5 da manhã até as 22 horas, ou vai poder trabalhar nos contraturnos, vai poder trabalhar 24 horas por dia. Ele falou que tem essa liberação, inclusive ganhou algumas ações aí por parte do Ministério Público, autorizando ele a trabalhar nessa região, que é autorizado ter empresa dele lá. Então ele me esclareceu todos os fatos, quero agradecer a gentileza aí do seu Clóvis de ter ligado, né, e ter feito os esclarecimentos. Assim, vai trabalhar, estou empregando aí mais de 60 pessoas, o pessoal vai trabalhar com certeza. Se precisar fazer isso, nós vamos fazer, porque não está difícil. Está difícil para achar bons funcionários. Então, se tem um bom funcionário, tem que botar essa gente para trabalhar. Então tá bom, tá feito aí o comentário, né? Um abraço para o seu Clóvis, muito obrigado aí pela audiência. Quero lembrar para você que eu estou naquela minha luta, né? Sempre falo que
converso com o pessoal da prefeitura para transformar aquele autódromo Lourenço Schneider num grande parque municipal. E o importante é que parece que já tem pessoas comprando a minha ideia. Já começou a se construir isso no município e eu fiquei muito feliz com essa questão. Então, lembrando que nós temos essa ideia e precisamos transformar esse nosso autódromo num grande parque municipal. 11 horas e 54 minutos, vou fazer aqui os comentários, ver quem está comigo. Então apareceu o Riva diz o seguinte, ó, preciso de um quer um fogão, Riva? O que você quer com fogão? Mas enfim, primeiro diz o seguinte, bom dia Fortescue, bom dia Rio, agradeço ao Magrão, porque à tarde foi arrumada a Teresa Pauli, mas que bom, então tá funcionando, que é um FUC, né? Um abraço pessoal das obras, que estão sempre muito atentos aí. E diz o seguinte aqui, ó, você também você dá a mão, já quer o braço, né? Eu preciso de um fogão. H, se souber alguém que tenha um parado para doar, me avisa. Barbaridade, né? Olha, Riva, acho que você pode ir você pode ir lá e catar um, né? Pode comprar um ali no Móveis Usado, né? Riva, né? Aqui quem tá aqui ó, vaga no agora, pessoal para jovens? Não, é para quem quiser ir lá se inscrever, não tem idade, como é que diz o dito aqui, Denise, pode ficar tranquilo, vou te passar o telefone aqui do Dilcídio, né? Você entra em contato com ele lá, manda teu currículo por WhatsApp, o marca lá, mas não é só para jovens, não, é para quem quiser trabalhar, pelo que ele me colocou lá. Eu coloco essa questão dos jovens, porque tem uns aí que sabem como é que é. Pô, mãe, eu sou jovem, né? E às vezes fico lá em casa, no zap, fazer outra coisa e não quer arrumar um servicinho e agora tem a oportunidade. Mas é independente de idade, pelo que eu vi lá. Então é só entrar em contato lá com o Dilci, já passei o telefone, que ele vai passar as coordenadas lá, beleza? Quem está aqui comigo também é a Jane. Bom dia, Valmir, tem vaga na Móveis James, as pessoas precisam trabalhar aqui. Tá vendo? O negócio tá bonito aqui, ó. A Móveis James está contratando operador de lixa-fita, operador de programador de CNC, auxiliar de almoxarifado, e o pessoal está reclamando que São Bento do Sul não tem emprego, né? Mas a gente tivesse, então, eu até conversava ali com o seu Clóvis, que nós estamos vivendo aí o pleno emprego nessa cidade, porque nunca vi tanto emprego, nem tão pouca gente para trabalhar, né? Espero que o pessoal consiga também lá, alguns funcionários aí na James também, o pessoal que está precisando de emprego, que quer trabalhar também tem, então a Móveis James está contratando as pessoas para poder trabalhar, né? O André diz o seguinte, bom dia Valmir, iria reclamar da Rua das Neves, estão abrindo as valetas e fechando, mas esquece de jogar um granulado em cima, senão o carro atola no meio das valetas, com essa chuva complica. É verdade, André, você tem razão, mas ali naquela Rua das Neves, a minha maior preocupação, eu vou fazer rapidamente esse comentário aqui antes de daqui a pouco para chamar o meu entrevistado. Eu quero dizer, a minha maior preocupação é que ali tem uma tragédia anunciada. O pessoal que desce a rua para a Serra Alta ou que sobe, nós conhecemos aquela regiãozinha ali por causa nós falávamos daquelas casinhas, aquelas kitnet que tinha no Paulinho, a área em frente ao Paulinho, nós dizemos ali, todo mundo conhece por Paulinho ali, né? Então ali tem um morro muito grande, e uma parte daquele morro já desbarrancou, inclusive desceu. E agora, com essas mexidas que estão fazendo ali, eu não vi nenhum, e isso foi um debate que eu levantei lá com o vereador Chicão na última sessão da vereadores, lá na finalização. Eu não vi ninguém, nem um engenheiro, fazendo lá uma vistoria daquele barranco, fazendo um laudo. Não sei, cadê a Defesa Civil agora, através lá do chefe? Se fosse da responsabilidade do Xaropinho, provavelmente alguém já tivesse feito lá um laudo para evitar essa tragédia anunciada. Porque ali precisava se fazer um laudo completo, precisa se fazer um muro de contenção, o pessoal está trabalhando, está com as máquinas, estão passando, estão colocando os tubos ali em cima, mas e esse barranco a hora que descer tudo? Quer dizer, vão fazer o asfalto, vai melhorar, porque vai melhorar, não tem o que fazer, para se melhorar tem que se quebrar os ovos, não tem o que fazer, né? Para se fazer um bolo, precisa quebrar os ovos, para se fazer um omelete tem que quebrar o ovo, então vai ficar bom, vai melhorar. Mas o muro de contenção ali naquela região onde o pessoal construiu aquelas casas ao lado lá do Grêmio da Budemar, que tem uma parede de barro, e diga-se de passagem, é uma parede de barro, a hora que toda essa parede de barro descer, e aí como é que fica, né? Como é que fica quando toda essa parede de barro desgringolar? Como fica para baixo aí, como é que fica? Então cadê aquele trabalho de prevenção? Cadê aquele trabalho para que se vá até lá, para que a Defesa Civil, aqui o canetaço, como diz o Xaropinho, cadê o homem do canetaço? Para dar um canetaço para ir lá e fazer aquele levantamento, pedir para que o engenheiro vá lá,
faça um levantamento, um laudo com relação àquele barranco. Porque eu acho que aquele barranco ali, ó, na minha humilde opinião aqui, não de técnico, tá mais perigoso que o próprio barranco da Rua Jaraguá. Porque ali não tem árvore nenhuma, não tem nada que segure. E aí? O que vai acontecer? Então eu te falei, aqui na Estrada das Neves, meu amigo, eu quero dizer uma coisa para você, essa questão do carro, para atolar o carro é mínima coisa. Nós estamos ali vivendo uma tragédia anunciada. Porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. E aí aconteceu a tragédia, depois é aquele alvoroço, vamos ver, mas já é tarde. Então tá na hora de começar a planejar isso aí, de mandar alguém para fazer essas vistorias, né? Pelo menos algum engenheiro, alguma coisa, para se chegar aí numa conclusão que está acontecendo com relação a essas questões. São 11 horas e 59 minutos, eu vou fazer o primeiro bloco do intervalo, e aí eu já volto para conversar aqui com o secretário de Saúde, Marcelo Marques. Agora só vou cumprimentar. Essa é a lista. Liberdade, não dá pra desligar. CYN 597, 87,9, Liberdade FM, a nossa rádio, São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio, Liberdade FM. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Liberdade Notícias, segurança, justiça, polícia. Doze horas e 2 minutos, 12 horas e 2. Então, para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortesca, né? E agora, nesse nosso segundo bloco do nosso programa, nós vamos entrevistar, que nós vamos falar aqui com o secretário de Saúde, Marcelo Marques, né, que veio conversar comigo. Já tínhamos marcado semana passada, já tive que falar para fazer um resumo, para contar um pouco quanto vai a nossa saúde aqui do município. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Forteschi. Boa tarde, amigos ouvintes. Obrigado pelo convite. Que bom, Marcelo. Sempre é bom trazê-lo aqui, e o importante que a gente conversar entre amigos é uma coisa. A gente tem convidado e o secretário tem falado, né? Eu tenho conversado com meus ouvintes e falei que se vinha para falar um pouco para nós, para contar como é que foi esse último ano de 2022, que afinal de contas teve muitos desafios que foram enfrentados na secretaria, não teve? Forteschi, a gente assumiu em abril de 2022, o momento não era bom, tinham muitas demandas, muitos desafios, como o amigo falou, e eu acredito que a gente tenha conseguido equacionar alguns deles. E continuamos na luta para equacionar os restantes, né? A saúde pública é sempre um assunto muito delicado, muito vivo, né? A gente arruma uma situação aqui, a outra já se descontrola ali, então a gente tem que estar sempre muito atento. Mas o fechamento do ano, no nosso entender, foi muito positivo.
Marcelo, eu vi que vocês tiveram importantes conquistas também no ano passado. Em uma delas, eu lembro que uma das maiores reclamações do nosso município era com relação àquela questão lá das filas que o pessoal enfrentava no hospital. E veja que eu estou numa campanha aqui para nós fazer uma lei para não ter que ter hospital no centro de São Bento, né? Para mim tem que limpar esse hospital dali, mas enfim, isso é a opinião pessoal minha. Mas eu quero dizer o seguinte, que aí, dentro dessa demanda que tinha, dessas reclamações, a Secretaria de Saúde acabou tomando uma atitude na contratação desses profissionais que acabaram fazendo com que diminuísse as filas. Se puder explicar essa questão, eu agradeço. Logo que eu cheguei aqui, dos principais pontos que me tocaram foi, de fato, as filas nas unidades de saúde. Essas filas começavam a se formar ainda de madrugada, e isso incomodava um pouco, porque nem sempre as pessoas que ficavam na fila conseguiam vaga para o atendimento naquele dia. Então, o que acontecia naturalmente era essas pessoas se deslocarem até o pronto-socorro do hospital buscando uma consulta naquele dia, porque a necessidade era, de fato, que eles fossem atendidos naquele dia. Então fizemos algumas análises, fizemos alguns estudos e chegamos à conclusão de que a melhor maneira de resolver essa situação seria criar 5 pontos estratégicos para que a gente tivesse médicos disponíveis das 8 da manhã até as 21 horas, ou 9 horas da noite, para que as pessoas se sentissem confortáveis em buscar esse atendimento sem pensar em ir para filas na madrugada ou sem pensar que talvez elas não conseguiriam um atendimento que elas precisassem. Então, dentro desse sistema de atendimento, esses médicos que estão fazendo esse atendimento por livre demanda acabaram complementando um serviço que já vinha sendo feito. O serviço dos médicos da estratégia de saúde da família, que são os médicos que atendem com hora marcada, que são aqueles médicos que atendem os doentes crônicos. E aí o pessoal separando o pessoal que precisava daquela doença infecciosa de baixa complexidade, mas que necessitaria assim de um atendimento naquele dia. E um outro serviço é o serviço de pronto-socorro do hospital. As pessoas confundiram durante muitos anos que o serviço de pronto-socorro do hospital era um atendimento diário de baixa complexidade. Então agora ficou bem claro para o nosso usuário do sistema quais são os serviços e de que maneira se deve usá-los, né? Então, o médico da estratégia de saúde da família vai ser aquele atendimento contínuo. Esses médicos nas 5 unidades, se me permite lembrar aqui, no Posto Central, no Cruzeiro, Serra Alta, Caíque, 25 de Julho e Centenário, que fazem o atendimento das 8 da manhã às 9 da noite, esses servem para aquelas doenças de baixa complexidade, uma gripe, uma dor de garganta, uma indisposição, você vai lá. E o hospital fica com o pronto-socorro, né? Serviços de urgência e emergência. Então esse foi de fato um projeto bacana, a comunidade toda foi consultada antes, todo mundo aprovou a ideia e depois, durante a execução também ficou como um programa de sucesso. Foi muito importante para a nossa comunidade. Foi muito importante para a nossa comunidade, né, Marcelo, porque desafogou, que as demandas, as reclamações sobre a questão das filas, tudo praticamente zerou. Um desentendimento, outro aí acaba acontecendo, mas a reclamação mesmo da espera acabou... Sabe, Fortes, que às vezes as pessoas esquecem da complexidade que é de se fazer um atendimento de saúde numa cidade do porte de São Bento do Sul. Então, para que a gente tenha uma ideia, né? Só esses 5 médicos por livre demanda, eles atendem diariamente, os 5 juntos, um pouco mais de 1.000 consultas por dia. Então é bastante razoável que uma vez ou outra aconteça um atrapalho e uma pessoa se sinta não atendida.
Mas à medida que nos procuram com a ideia de dar uma melhorada nessas questões todas, são sempre recebidos, atendidos, e a gente ouve sim as pessoas da comunidade para possíveis mudanças. É importante isso. Marcelo, e com relação a essa questão do médico da família, eles continuam atendendo ainda nas casas, como era antigamente? Como é que funciona o pessoal dos TSE? Eu sei que eu tinha esse programa em São Bento, o médico ia até a casa, ainda existe isso? Eles fazem, um dia da semana, eles fazem alguns atendimentos no domicílio para pacientes que não conseguem se deslocar. Então existe esse atendimento? Existe, inclusive com fisioterapia, com atendimento médico, com atendimento de enfermagem. É um serviço importante e tem acontecido sim na cidade. E essa questão ali das agentes de saúde, qual que é o papel dessa agente de saúde? O pessoal reclama porque o pessoal diz, mas a agente de saúde não vai mais na minha casa, ou às vezes não vai porque a pessoa não quer que vá. Como é que é isso? Foi bom que você tocou nesse assunto, Fortesca, porque assim, os agentes comunitários de saúde são de uma importância extrema no começo do atendimento. A partir do agente comunitário de saúde, a gente conhece a nossa comunidade, a gente conhece aquela localidade. Nós sabemos quantas são as pessoas, quem são as pessoas, que idade tem essas pessoas, quais são as patologias que essas pessoas apresentam, quais são as necessidades que essas pessoas têm e de que maneira a gente pode construir um sistema de saúde para fazer esse atendimento. Porém, algumas pessoas, infelizmente, não querem receber esses, por motivos variados, elas não querem receber esses agentes em casa, ou algumas entendem que é uma intromissão, porque de fato eles fazem umas perguntas, mas são perguntas importantes para a gente ter o cadastro dessas pessoas, né? Mas o trabalho deles é esse, é de mapear o local de trabalho, a comunidade deles. Sabe, Marcelo, será que não seria importante fazer conversar com esses profissionais, quando eles não conseguem ter acesso à casa dos idosos? Muitos idosos participam ali da prefeitura, tem um programa através da secretaria lá do Unitário, se não me engano, agora muda toda a vida, assistência social, desculpa, muda sempre os nomes da assistência social. E tem os grupos de idosos. Será que não é interessante eles fazerem um trabalho de divulgação desse trabalho nos grupos de idosos, para que as pessoas deem acesso? Porque se é um profissional de saúde, é importante ter o acesso à casa, sabe? E essa questão de dizer, a pessoa diz que não é para mim vir mais a casa, não vem. Mas e como é que ele justifica lá para você que ele não está fazendo aquele atendimento? É importante e boa ideia, Fortesca. Vou levar isso para frente. E vamos ver de que maneira a gente conseguiria fazer uma conscientização dessas pessoas já nesses espaços públicos, né? Vou trabalhar nisso, sim. Os grupos de idosos, eles são muito fortes em São Bento do Sul. Então, talvez uma forma de conscientizar através desse grupo essa visita, porque às vezes ele pode... Eu lembro que o pessoal que trabalha com essa questão dos agentes de saúde, eles podem marcar consulta, se não me engano, né? Não. Você não pode agilizar a consulta ou atendimento dessas pessoas? Não. Esse encaminhamento? Não. Não pode mesmo? Não faz parte do serviço deles, não. Só fazer mesmo termo de pesquisa. A gente tem os aplicativos e eventualmente... Por isso que é importante... Depende dessa orientação desses aplicativos. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa comunidade. E, eventualmente, um idoso que tenha dificuldade de sair de casa, a gente pode mapear essa pessoa e criar uma sistemática de marcação de consulta, por exemplo, através do agente comunitário, não ele propriamente marcando, mas avisando a enfermeira, olha, liga nesse lugar aqui, ou autorizando o paciente a ligar no posto de saúde. Ótimo. Por isso é importante esse mapeamento. Ótimo. Dá para facilitar, porque senão daqui a pouco nós temos aí o servidor, né, que está preparado, está lá, que precisa trabalhar, precisa ter essa demanda, precisa levar ao conhecimento da secretaria essas questões, mas ele não consegue ter acesso, né? Por uma questão de uma cultura, nossa, o pessoal ficar com medo. É que hoje em dia, sabe, Marcelo, nós vamos com uma campanha
entre todos os meios de comunicação aqui em São Bento do Sul com relação à questão dos golpes. Então as pessoas estão sofrendo muito golpe. Então elas ficam assustadas quando elas têm que receber alguém em casa. Agora, a partir do momento que elas veem lá que o profissional é da área de saúde, está com credibilidade, vem dentro do município de São Bento do Sul, por que não ajudar, né, não receber essa pessoa? Mas essa ideia tua foi boa. Nós vamos pensar num jeito de criar essa situação e aproveitar esses grupos e trabalharmos com eles lá. A conscientização do Isso. Mas que bom. Marcelo, com relação a essa questão também aí dos remédios, uma coisa que eu vi que não teve mais reclamação, isso não tem reclamação, que está funcionando, né? Isso está funcionando, é bom explicar como está funcionando a questão da entrega dos remédios por um dia, tudo certinho. Olha, nós tivemos há alguns meses atrás um problema com alguns antibióticos que não estavam, a fábrica não estava nos entregando, mas já foi normalizado. Então hoje a gente tem conseguido dar conta assim da nossa demanda e isso é um trabalho bastante árduo, é um investimento financeiro bastante grande que o gabinete do prefeito nos autoriza. O doutor Antônio, o doutor Tomazini, de fato, é muito sensível a essa causa de medicina, obviamente, por ele ser médico, mas ele tem um cuidado extremo com a questão dos medicamentos e o investimento está sendo alto. Veja, que você enfrentou umas dificuldades fortes com as paralisações e ainda quedas de barreira, mesmo assim conseguiu manter a gente estava em contato direto com a polícia rodoviária e a gente sempre criava uma situação para não ficar desabastecido. Com isso está tudo normalizado? Está tudo normalizado, sim. Felizmente. Felizmente, que bom, né? Quer dizer que está funcionando. Isso é importante. Sim. É importante trazer essas demandas aqui para os nossos municípios. Hoje que está participando aqui, participou comigo a Relines Rodrigues do Prado, bom dia. A Janice Ribeiro, bom dia também, né? Bom dia para você. A Mari está por aqui, bom dia, Mari. E é claro, a doutora Carla Hoffmann, nossa vereadora, boa tarde. Parabéns por trazer o secretário Marcelo Marques. Abraço para todos vocês. Muito obrigado. Marcelo, e com relação a essa questão ali que eu quero te falar, essas cirurgias, essas questões das pessoas saírem do município, como é que está andando essa questão? A questão das cirurgias, ela é bastante complexa. Por quê? De uns anos para cá, 2001, se não me falha a memória, a Secretaria de Estado assumiu para si a função de regular e executar as cirurgias eletivas de maneira estadual, regionalizada, mas estadual. A partir daí criaram-se alguns problemas. Então hoje, de fato, algumas cirurgias a gente consegue fazer no município, algumas a gente precisa sair do município, mas tudo isso hoje está sob a batuta do Estado. Eles é que determinam aonde vai ser essa cirurgia e provavelmente porque é onde eles conseguem alguns prestadores, né? Interessante. E como é que funciona? Eu lembro que o pessoal fazia muita cirurgia bariátrica, mais que fazia, eu acho que o estômago que chama bariátrica. Bariátrica. Que os termos técnicos usam muito bom, né? Mas também cirurgias de varizes, está caminhando também tudo certinho? Como é que está essas caminhando certinho, Fortes, que não dá para dizer que esteja. Pelo menos está caminhando. Porque para as pessoas que acompanharam a campanha política no último ano, das principais promessas do nosso governador, o Jorginho, era de melhorar o acesso e até acabar com a fila das cirurgias eletivas no estado. Então isso de fato foi um problema. A nova secretária estadual, a doutora Carmen, assumiu com essa incumbência de fato resolver isso. É um caminho complicado porque ainda é reflexo do tempo que ficou parado as cirurgias na época da pandemia, né? Se as pessoas se lembram, na época da pandemia os hospitais ficaram exclusivos para fazer os atendimentos do coronavírus e a maioria das cirurgias eletivas ficaram estagnadas. E hoje a gente ainda está sofrendo com essa fila. A gente amanhã inclusive a gente vai para uma região regional em Mafra para falar sobre isso.
Mas a gente está com uma expectativa muito boa, uma confiança grande na secretária Carmen, que ela vai conseguir resolver esse problema para os municípios. Lembra que no ano passado também eu vi que muitas pessoas conseguiram fazer a operação de catarata, né? Funcionou. Isso. Isso também pertence ao Estado? Pertence ao Estado também. Todas as cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que a gente marca, né, que não são de emergência, todas elas são de responsabilidade do Estado. Interessante. 12 horas e 19 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo para o nosso convidado tomar uma água e eu já volto para conversar, porque saúde é assim, né? Saúde sempre tem o que falar. O Marcelo tem muita coisa para contar para nós, a gente tem muita coisa para perguntar. Vamos para o intervalo e eu já volto. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. É hora de dar uma turbinada no seu carro com escapamentos Gizmodo. Escapamentos originais, esportivos e projetos especiais. Com escapamentos Gizmodo, você terá um som mais potente e performance aumentada. Também trabalhamos com pneus, suspensão, freio e na promoção pneu Aro 13 Pro, R$305. Montado e balanceado. Confira escapamento Gizmodo na rua Antônio Gizmodo, fone 3634-1380. Vem pro Compre Mais! Atenção comerciantes, confira as melhores ofertas para o seu empreendimento. Leite condensado Tirol 2,5 kg, R$ 33,99. Alho triturado Temperex 1 kg e 5 gramas, R$ 7,99. Molho de tomate Val 1 kg 700 gramas, sachê, R$ 7,99. Batata congelada Easy Chef 2 kg, R$ 22,99. Açaí El Rochiro tradicional 3,6 litros, R$ 32,90. Ofertas válidas de 13 a 17 de fevereiro. Compre Mais, o aliado do seu bolso. Compre Mais! Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Atenção, nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laia comunica o falecimento da senhora Bem-vinda Teres de Souza, com 76 anos, ocorrido na Clínica da Núzia, em Piraquara, Paraná. Deixe lutados 5 irmãos, sobrinhos, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laia, de onde será o féretro nesta quarta-feira, às 16 horas, seguindo para sepultamento no cemitério Estrada dos Bugres. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Bem-vinda Teres de Souza, mais conhecida por Vinda. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Nota de falecimento. Funerária Plano Planalto comunica o falecimento de Jean Zegger, com 31 anos, vítima de acidente de trânsito. Deixe lutados pais, 2 irmãos, uma sobrinha, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela Mortuária São João Planalto, de onde será o féretro nesta quarta-feira, às 14 horas, seguindo para sepultamento no cemitério Cruzeiro. Comunicamos com pesar o falecimento de Jean Zegger, mais conhecido como VAG. Comunicou Funerária Planalto. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Horas e
12h23, 12h23, é claro, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui de Valmir Forteschi, hoje com a participação do secretário de Saúde, Marcelo Marques, que está contando para nós, já fez um resumo aqui, já fez uma avaliação do ano de 2022, está respondendo a perguntas e, claro, está contando aí das demandas, né, e explicando como é que funciona toda a estrutura da Secretaria de Saúde. Então, já temos algumas perguntas, vamos ver aqui, vamos ver o que nós achamos aqui. O Gilmar diz o seguinte: boa tarde, Forteschi, pergunta por que o ortopedista não faz cirurgia aqui. Marcelo, tem algum conhecimento dessa questão? Algumas, lembrando sempre que quando a gente fala em cirurgia de uma determinada especialidade, ela é dividida em complexidade. A gente tem as cirurgias de baixa, de média e de alta complexidade. De fato, as cirurgias ortopédicas de alta complexidade, elas têm sido feitas em Mafra. Nós estamos trabalhando para que a gente consiga o credenciamento do nosso hospital, para que a gente faça essas de ortopedia de baixa e de média complexidade aqui. Está respondido. E vai dizer o seguinte, dou os parabéns para o Marcelo, que o posto de saúde da 25 de julho chega, espera 10 minutos já atendido. Isso é verdade, porque esse dia eu fui lá fazer minha pressão e foi muito rápido. Ela tem uma médica muito ali gentil, né? Ela atende bem mesmo, né? Agora e está caprichando com o pessoal da 25 de julho. O pessoal já está a repercussão, o pessoal está trabalhando bem lá. Equipe boa, né? Mas sempre, como eu sempre falava aqui, você tem um líder bom, um reflexo na equipe, você tem uma equipe melhor, isso vai se organizando. O Vinícius está dizendo o seguinte aqui, secretário: quais as cirurgias feitas hoje no município, né? Mas já respondeu que não tem nenhuma no município, né? Já foi a segunda lá. Qual o custo para o município desse novo modelo dos 5 postos de saúde e como é feito o contrato de trabalho desses médicos ou empresas para prestar o serviço? Mais ou menos isso aqui. Só vou pedir licença ao Vinícius para não usar o termo custo, né? Qual é o custo do município? Eu vou dizer qual é o investimento que o município hoje faz na saúde dos seus munícipes, né? Esse programa custa R$200 mil por mês. 200 mil, vou botar aqui. Como foi feito o trabalho desses médicos na empresa? Nós estamos agora bem no meio do processo de licitação para a escolha da empresa. É por licitação? É por licitação. E nós temos, e vale a ressalva também, Forteschi, que esse trabalho que a gente acabou fazendo aqui, ele repercutiu de maneira regional e chegou, inclusive, aos meios médicos em Curitiba, de que nós estamos aqui agora com esse trabalho, que é um trabalho sério, que prefeito e vice-prefeito da cidade são médicos, portanto vai ter um respeito maior pela classe, e apareceram muitas empresas querendo participar desse processo. Então a licitação está sendo boa e eu tenho a impressão até que é capaz de que a gente consiga melhorar o preço nesse quesito. Que bom. A Cirlei informa aqui que ela parece que não está conseguindo um remédio lá, tino deve ser de circulação, dioxina, se não me engano, ela escreveu assim, parece que esse remédio ela não está encontrando lá na secretaria. Essa questão de medicamentos, né, Forteschi, obviamente que a gente não tem na nossa farmácia todos os medicamentos que tem numa farmácia comercial, por exemplo. A gente tem uma quantidade muito grande e a gente tenta pegar todas as famílias de medicamentos que a gente consiga para atender as demandas de receitas médicas. Mas procura a gente lá, Cirlei. Vamos ver direitinho qual que é seu caso, tá bom? Outra coisa que eu quero perguntar aí, secretário, eu lembro que na época, né, não sei se não aqui do município de São Bento do Sul, mas talvez você sempre trabalhou aqui com saúde, né? Aquelas farmácias populares, como é que funcionava aquilo lá? Isso tinha algum remédio que vinha a mais do governo? Era parou tudo isso, né? Esse governo federal que saiu agora optou por encerrar esse atendimento, mas eram umas farmácias que vendiam alguns medicamentos muito, muito baratos. Então, ajudava, era um serviço interessante. Tomara que volte. Era na venda, né? Não era mas era muito barato. Isso eu nunca entendia muito bem o que
que era essa questão dessa farmácia. Eu achava que às vezes era algum remédio gratuito, né? Só para esclarecer. Quem está aqui também, a Cíntia, diz o seguinte: parabéns pela inovação da Secretaria de Saúde. O Ademir diz o seguinte: olha, boa tarde, estou ouvindo a rádio, realmente é um caso sério com a nossa saúde. Esperamos que sim, boas melhoras com a secretária de Jorginho Melo, em conjunto com a própria arrecadação do Estado. Podemos ter ter saúde em Santa Catarina de primeiro mundo. Esperando nada do presidente. Não esperamos nada do presidente, ele vai levar o nosso dinheiro para a Argentina. Que é bom, né? Para algum lugar vai levar esse dinheiro. Então. A Leonir diz o seguinte: boa tarde, gostaria de aproveitar a vinda do secretário na rádio para parabenizar toda a equipe do ESF2, especialmente o Dr. Lincoln, pelo atendimento excelente que recebo cada vez que preciso do posto. Vamos valorizar sempre esses profissionais tão dedicados. Então tá aí, né? Então, o pessoal já aproveita para fazer os agradecimentos. E a Serdei ainda estava falando aqui, não está dando certo marcar pelo aplicativo. A pessoa reclama um pouco desse aplicativo. Por isso é importante que nós falamos de fazer essa orientação nesses grupos, né, secretário, para tentar atingir de alguma forma essas pessoas, fazer esse trabalho de conscientização para saber usar as redes sociais. E é verdade, para nós, que já somos de uma geração intermediária, às vezes temos dificuldades para trabalhar com não somos essa gurizada lá, para trabalhar com esse aplicativo. Pense só o pessoal que é da terceira idade, né? que às vezes é tudo uma novidade para eles não mesmo. De fato tem sido um desafio interessante a questão da marcação de consulta pelo aplicativo e sim, a gente precisa melhorar um pouco nisso e nós vamos pensar numa maneira de popularizar o aplicativo, sim. Tá certo. Pessoal, vamos falar um pouquinho, nós falamos então sobre essa questão do aplicativo, falamos desse investimento da saúde, falamos da questão dessas cirurgias eletivas, né, que vem sendo feito. Uma polêmica que era muito grande também, que foi consertada da sua administração lá, essa questão das contratações de hospital. Como é que está isso? O pessoal tinha que sair muito do São Bento do Sul para fazer uma consulta. Como é que está essa questão? Algumas consultas ainda precisam ser feitas em outros municípios, até porque também tem a participação do Estado nisso, né? Sim. Então o Estado nos indica para ir para Joinville ou para Florianópolis, enfim, a gente tem que ir. À medida do possível, a gente mantém aqui, né? Nós temos algumas especialidades aqui no município, mas não todas, né? Então, eventualmente, o paciente tem que se deslocar, sim. Qual que é o hospital conveniado hoje? Hoje é o Hospital São Vicente de Paula de Mafra. São Vicente de Paula de Mafra. Mas o pessoal não tem escutado reclamação, parece que está tendo um bom atendimento lá. O atendimento lá é muito bom, Fortesque. O pessoal lá é muito bacana, o hospital é muito qualificado, é um hospital de alta complexidade nos atendimentos que fazem. De fato, não tem reclamação de lá, não. O que é mais encaminhado para lá, secretário, hoje? Não vou saber te falar agora o que é que desponta, mas assim, eles realizam não só cirurgias, realizam alguns exames também, alguns atendimentos eletivos. É um hospital que tem, vamos dizer assim, essa contratualização que a gente tem com eles, ela é bastante benéfica para o usuário do sistema na cidade. Que bom. Ô Jorge, 32 minutos, tu tem mais algum destaque? Tem uma listinha aqui que tu quer falar? Eu trouxe alguns números referentes ao ano passado, Fortesque, mas eu não, particularmente não... acho que o interessante que a gente poderia falar, a questão do atendimento que ficou aberto no período de férias, né? Sim, isso que foi uma inovação também do Dr. Tomazini, um cuidado que ele teve desde sempre de não fechar as unidades, né? Sim, é verdade. E com isso também desafogou e não deu aquelas famigeradas filas. Né? Pressão nenhuma no hospital. O hospital continuou fazendo o pronto-socorro de urgência e emergência, que de fato é a sua vocação, e a gente conseguiu manter a unidade, o posto central aberto, Serra Alta, Caíque, Centenário e Cruzeiro, 4 unidades, na unidade central com 2 médicos e nos outros com 1. E a gente conseguiu fazer bastante consulta de enfermagem, pré-natal, vacinação, medicação. Foi muito interessante que tenha tido esse cuidado de ficar aberto, porque de fato é muito pesado para o sistema, para os usuários do sistema, um mês fechado, 20 dias que seja, né?
ainda que, como as pessoas gostam de falar, muitas pessoas da cidade viajam nessa época, mas muitas não viajam, né? E ficam por aqui, por vários motivos, ficam por aqui. Tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade, com certeza, com certeza. E essa questão das vacinas, secretária, como é que está essa questão, já que entramos nesse ponto? Esse ano vai ter aquela continuidade da Covid, essas coisas? Já está, o Posto Central já está fazendo a vacinação da Covid para pacientes de 5 anos até os 11 anos, para fazer a complementação do ciclo. É importante que você, pai responsável, leve seu filho para fazer essa vacinação. E a gente já tinha conversado sobre isso no passado, Fortes, que é um cuidado que nós precisamos voltar a ter. O Brasil sempre foi referência na questão de vacinação, sempre foi referência na questão da profilaxia de algumas doenças que podem ser feitas. E de uns anos para cá, algumas pessoas esmoreceram, alguns pais começaram a entender que se aquela doença não existe mais, eu não preciso vacinar meu filho. Mas o que a ciência nos diz é que a qualquer momento essas doenças podem aparecer e é importante que a gente mantenha a vacinação. Dentre elas, a poliomielite. A polio, o último registro de caso no Brasil de polio já tem mais de 30 anos. Então isso confunde de fato algumas pessoas, né? Por que eu preciso vacinar se a doença não existe mais? É exatamente para que ela não volte. Então é uma atenção que nós precisamos ter. Sempre que tiver uma campanha de vacinação, por favor, fiquem atentos e levem seus filhos, e vocês próprios também vão se vacinar. Eu lembro que no ano passado a gente tinha feito um apelo, umas campanhas para que as pessoas fossem vacinar e surtiu o efeito esperado. Melhorou um pouquinho, Forteschi, mas nós não chegamos em números de anos anteriores. Não chegou aí no patamar. Infelizmente as pessoas ainda não se conscientizaram da necessidade que existe. Precisa, né? Tem que levar o pessoal para vacinar. Olha, gente, é das coisas que mais orgulham o SUS no Brasil, frente ao mundo principalmente, são as vacinas. O Brasil sempre foi reconhecido mundialmente pela importância da sua estrutura de vacinação, pelo quanto de morte a gente evita com a vacinação. Então, é hora da gente voltar a pensar nisso, voltar a fazer isso. Provavelmente esse ano vai ter grandes campanhas de novo, né? Sim. Porque são todas. Sim. Tem período certo do. Exatamente. Cada vacina tem o seu período, daqui a pouco chega o inverno, a gente vai estar falando de vacinação de gripe e assim por diante. E assim vai. E principalmente os grupos aí de mais de risco, né? Que são os grupos das comorbidades. As pessoas que têm um pouco mais de idade, as pessoas que têm uma doença que pode complicar no caso dela pegar uma gripe. Então essas pessoas sempre são as primeiras a serem vacinadas, então existe um cuidado especial com a saúde dessas pessoas. Então a gente pede, e entre elas as crianças, né? Não só os idosos e nem os portadores de comorbidades. As crianças também têm uma saúde frágil frente a essas doenças que aparecem, né? Com certeza. O Wilson José Vicente, o seguinte: parabéns a todos da equipe da administração municipal, o Tomazinho Tiros. Quem apareceu por aqui também foi a vereadora e líder do governo, Teresia Maria Divas. Boa tarde. Excelente entrevista para esclarecer a respeito da paz da saúde. O secretário Marcelo e equipe empenhados para melhorar cada vez mais os atendimentos. Obrigado à vereadora pela participação. E o Joacir Santos está por aqui. Joacir, meu amigo, grande abraço para você e boa tarde para você também. Ele diz o seguinte: secretário, por que a marcação de consulta ainda não pode ser feita com o aplicativo, o telefone e o WhatsApp? Que é o que nós conversávamos já no início, né? A gente tem uma dificuldade grande de fazer marcação de consulta por telefone ou por WhatsApp, e vou te contar. O motivo é bastante simples, apesar de ser triste. O número de faltas é muito grande. Tem um grande, chega a 30% das pessoas que marcam consultas, exames, elas faltam. Então, se a gente deixar esse canal ser usado,
o número de faltas vai aumentar muito. Pelo aplicativo, sim, já dá para fazer, já tem todo o registro. Por telefone, Fortes, que nós não conseguimos ainda. E como é que está essa questão, antes de continuar aqui com as perguntas, da informatização na Secretaria de Saúde? Já está conseguindo integrar todos os postos de saúde? Já são integrados, Fortes, já são. O posto social atendido, se eu for atendido aqui na 25 de julho, que aconteceu comigo, se eu voltar para o meu posto de origem na Serra Alta, vai estar o registro. Já tem o registro. E está tudo integralizado. Tudo junto, tudo. Uma unidade, você consegue entrar no extrato do usuário e ver todos os atendimentos que foram feitos ali. Isso foi implementado da sua época? Não, já tinha, Fortes, já tinha. Sim, já tinha. Foi melhorado conforme a gente tem feito alguns investimentos na melhora do sistema, mas ele já existia. Que beleza. Vamos para frente aqui, ele está participando comigo. Boa tarde, Fortes, que aqui é uma dúvida, né? Por que os médicos não podem dar anestesia ou fazer endoscopia? Um termo que a endoscopia é aquele exame que a pessoa faz para o estômago, né? Isso aí é uma questão médica. Não vamos entrar nesse detalhe aqui que a gente vai errar. O médico é que sabe se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Tem que ter um anestesista para fazer. É uma questão médica, questão técnica. Questão técnica. Está respondido. Tem uma participação aqui, ó. Boa tarde. Sobre agentes de saúde, uma ideia onde não teria um custo alto, porque os agentes não podem ter um aparelho para ficar olha aqui, é interessante, ó. A pessoa está dando uma sugestão de pelo menos o agente de saúde poder medir a pressão. Não faz parte da função deles, né, Fortes? Eles não são, apesar de hoje o agente de saúde ser classificado como um funcionário da saúde, como um agente de saúde, mas ele não faz parte da função dele ou procedimento. O aferimento da pressão é para a enfermagem. E às vezes para nós que somos leigos, o pessoal que está aqui do outro lado, não entende que o servidor público ele tem um estatuto, né? Ele tem lá o manual de procedimento para o que ele faz o concurso, e ele tem que trabalhar estritamente dentro daquilo, né, Marcelo? Perfeitamente. É difícil as pessoas entenderem um pouco isso, ele que está de fora. Ele tem que acostumar, não, eu estou lá porque não pode fazer, né? Isso. Não pode porque um conjunto de regras não faz parte do conjunto de funções do agente comunitário aferir pressão. Tá certo. 2 horas e 40 minutos, a conversa é boa e as demandas vêm, né, as perguntas vêm. Vamos fazer mais um intervalo. O Marcelo já acabou de buscar mais uma aguinha, e daí eu volto para continuar com a conversa. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Tá tranquilo? Atenção, ouvinte. Tirando algum destaque, né? Quando deu pessoal da live, tranquilo. Vai puxando aí. Tem muito número, fica dando 1000 disso, 1000 daquilo também. Não sei se pontos comerciais da nossa cidade. Ligue 3633-7356 e receba o seu jornal em casa. Ligue 3633-7356. Jornal Liberdade. Entre vales e montanhas, a vida passa o seu caminho, e o que é certo não dá pra evitar. Por isso ame e viva, curta até a esperança e suas escolhas. No final, o Planalto Treino cuida de você. Planalto Assistência Funeral, o plano completo para vidas que se completam. Em São Bento do Sul, fone 3633-6979. Óbvio. Tá faltando um polícia na São Paulo. Então, beleza. Deixa eu jogar a faixa pra ele. Valeu, obrigado. Só hoje São Paulo, lá na São Paulo, no médico pegar testado, não tem o coringa, né? Não tem alguém pra repor. Faz parte. Mas nós vamos tentar agora com o concurso, nós vamos ver, nós não conseguimos o resultado do concurso ainda,
Não sabemos dizer quantos médicos foram aprovados, sabe? Funerária São Bento de Planolaier comunica o falecimento da senhora Bem-vinda Teres de Souza, com 76 anos, ocorrido na Clínica da Lúcia, em Piraquara, Paraná. Deixe lutados irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laier, de onde será o féretro nesta quarta-feira, às 16 horas, seguindo para sepultamento no cemitério Estrada dos Bugres. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Bem-vinda Teres de Souza, mais conhecida por Linda. Comunicou Funerária São Bento e Planolaier. Nota de falecimento. Funerária em Plano Planalto comunica o falecimento de Jean Zegger, com 31 anos, vítima de acidente de trânsito. Deixe lutados pais, 2 irmãos, uma sobrinha, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela Mortuária São João Planalto, de onde será o féretro nesta quarta-feira, às 14 horas, seguida para sepultamento no cemitério Cruzeiro. Comunicamos com pesar o falecimento de Jean Zegger, mais conhecido como VAR. Comunicou Funerária Planalto. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11h45, 12h45, é claro, você que ligou a rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui de Valmir Cortes, que hoje conversando com o secretário de Saúde, Marcelo Marques, que já falou para nós aí pontos importantes da saúde do nosso município. Antes de eu continuar aqui com a minha entrevista, eu vou falar para você que nós temos uma matéria aqui feita por Dimas, com a participação da prefeita de Campo Alegre, a vice-groscópio, e da secretária Ana Lúcia Pisque, né? Então vamos ouvir aqui a matéria do Dimas e eu já volto para continuar a entrevista aqui com o Marcelo. A participação da prefeita de Campo Alegre, Alice Groscop, e da secretária Ana Lúcia Pisque. Sim, boa tarde também a todos. Nós estamos muito felizes, né, com a inauguração dessa ampliação do nosso CRAS. Demonstra mais uma vez o comprometimento que a gente tem, né, com toda a nossa população, trabalhando sempre em prol, né, que a gente possa realmente agregar, ajudar as pessoas que têm necessidade, mostrar realmente o que a gente veio para fazer, ajudar, trabalhar e resgatar o valor dos seres humanos, que é o nosso objetivo maior, né, demonstrar que as pessoas têm capacidade e têm condições sim, de acreditar e ter uma vida melhor, sabendo como trabalhar, ter esse apoio, ter essa colaboração, e o CRAS faz isso muito bem. Com certeza, Dimas, estamos muito felizes porque a gente está entregando para a população um ambiente adequado para poder ter dignidade nos trabalhos aqui para as crianças e para as pessoas idosas. Bom, vocês falaram sobre o Celso Maldaner e o Rodrigo Coelho aqui. Sim, com certeza. O Celso Maldaner ele contribuiu com 350 mil e o Rodrigo Coelho com 100 mil. E a prefeitura entrou com a contrapartida de 38 mil reais. Sim, quando a gente entrou aqui no dia 1º de janeiro de 2021, a gente sentiu a necessidade de fazer essa ampliação, porque era tudo muito pequenininho, não tinha uma cozinha, não tinha um refeitório, nada. Aonde eles faziam a oficina, eles tinham um refeitório deles, sabe? Então eu disse, não, vamos dar uma dignidade para as crianças se sentirem mais à vontade. A gente conseguiu construir essa ampliação e mobiliar tudo nesse curto prazo de 2 anos e 1 mês de gestão. E Ana Lúcia tem mais projetos aí para a assistência social no futuro, né? Tem bastante solicitações. Né? Ela aproveitou hoje o Childine e também o deputado estadual de Joinville, o Fernando Krelling, e já fez alguns pedidos. Com certeza, a gente sonha. E é umas coisas que a gente tem que trabalhar. Porque a gente conhece a necessidade dos 4 cantos do município. E a intenção da gente é fazer isso daí, trazer eles para o conhecimento melhor das atividades no CRAS, para eles não ficarem na rua, né? Então a gente vai ter muitas coisas, né, prefeita? E a gente só consegue fazer isso daqui porque a parceira minha é a prefeita e a equipe dela também. Nós somos uma equipe que, graças a Deus, a gente vai fazendo as coisas, conversando e a gente consegue chegar lá. E a gente sempre diz, vamos lá fazer, prefeita. Mas eu não tenho
orçamentos. Eu digo, não, mas eu já tenho dinheiro garantido. E ela sempre me apoiou, graças a Deus, e gratidão a ela. Bom, Alice Groscop, é um momento importante para Campo Alegre. Março está chegando. E mais obras serão inauguradas? Sim, com certeza, né, James? Até a gente tem o centro da Irmã Verônica também, né, está sendo totalmente reformado. Isso vai dar outra condição para a nossa comunidade ali da Bela Vista, né? E eu também só queria ressaltar e dizer para vocês assim, que foi muito emocionante hoje, quando a gente estava nessa inauguração aqui, né, Lúcia e você e a todos que estão nos ouvindo, é pelo fato de quando a gente inaugurou a primeira parte ali, era o Vilmar Groscop, né, na gestão dele. Eu era vice-prefeita. Já era emocionante. Então você imagina eu agora, como prefeita do nosso município, né, inaugurando juntamente com a secretária essa ampliação. Então veio no momento assim, uma história muito linda de saber o quanto é importante a gente estar na frente de uma gestão, trabalhando e sempre incansavelmente em prol de toda a nossa população, que é o que a gente sempre se comprometeu e tem esse carinho e esse respeito. E quero aqui também deixar os meus já sinceros agradecimentos a todos que se empenharam, o Celso Modena, o Rodrigo Coelho, hoje aqui o Fernando Krelin, o Carlos Giudini, com esses apoios que a gente sabe que a gente vai fazer a diferença para que o nosso município cada vez possa crescer mais. Bom, Alice, obrigado. E nós vamos voltar aqui em Campo Alegre quando nós formos convidados, né? E obras vai ter bastante, certamente. Ah, com certeza. Esse ano promete, a gente já tem outros projetos, né? E a gente sabe que é importante isso, né? Não precisa ser para mim a vice-prefeita, mas que a gente olhe para o nosso município lindo de Campo Alegre, que é a Paraíso da Serra. Ana Lúcia Pisca, também obrigado pelo convite e nós estamos à disposição. Com certeza, vai vir muitas obras nossas, vamos inaugurar muitas, né, prefeita? Com certeza. Muito obrigada pela presença, né? Esta foi a participação da prefeita Alice Groscop e da secretária Ana Lúcia Pisca. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 12 horas e 50 minutos, então você ouviu a entrevista do Dimas lá com a prefeita e a secretária falando desses recursos que eles conseguiram para a ampliação do CRAS. Isso já em Campo Alegre, né? Agora eu quero que você preste atenção aqui, meu amigo, vejo que já em Rio Negrinho, o prefeito deu uma pichoteada, perderam lá mais de 1,5 milhão que ia ser feito para a reforma de uma escola. Então, isso que a gente tem que escolher os nossos administradores, escolher os nossos gestores que tenham responsabilidade, não deixar civil, deixar perder fazendo esse link lá, parabéns para a prefeita Alice, mas fazer esse link com o município de Rio Negrinho, aonde que a pessoa, o administrador deveria ter uma forma de responsabilizada, deixar de pegar uma verba, carimbada uma verba para fazer uma reforma de uma escola, porque não apresentaram o projeto. Lamentavelmente, é o que tem que fazer esse link. 12h51, vamos agora para a última parte, nós encerrarmos a entrevista com o Marcelo, que também precisa almoçar, né, sempre muito gentil, vem até aqui para conversar quando a gente pede, para trazer as informações aí da Secretaria de Saúde. Marcelo, eu tenho aqui mais uma pergunta uma pergunta do seguinte, então, qual o lapso de tempo entre marcar a consulta e ser atendido? Tem mais ou menos uma noção? Depende do tipo de atendimento que ele está procurando, né? Se a gente lembrar agora há pouco, o Rivair falou que ele, lá no 25 de julho, ele chega e é atendido em 10 minutos. Se é uma consulta com o médico do ESF, pode demorar mais alguns dias. Consulta com especialista ou a consulta para urgência e emergência. Depende do tipo de consulta. Depende da forma que é a consulta. Então, com essa aqui, nós encerramos as nossas participações. Secretário, tu quer deixar mais uma mensagem? Já reforçamos a questão da vacinação, mas deixar mais uma mensagem para o usuário, mais algum ponto que você acha importante? Eu gostaria, Fortes, que se você me permite, agradecer a equipe da Secretaria de Saúde. Nós temos hoje 500 e poucos funcionários, 510 funcionários, se não me falha a memória. São essas pessoas que realizam no dia a dia um número enorme que a gente consegue produzir de consultas, de atendimentos, de exames, de encaminhamentos, né? Sem essas pessoas nada disso aconteceria. Então fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado de coração à equipe, a todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Marcelo, só antes de finalizar também aquela questão que o pessoal me ligou ali, a última ligação da Vila São Paulo,
falando justamente quando o profissional precisa ser ausentado do posto, né, e não tem. Aí tu me falou que estão aguardando, então agora é o chamamento do concurso, é isso? Nós estamos com o número de médicos um pouco defasados, em virtude de alguns se exonerarem, alguns se aposentarem, e o concurso público que foi feito esse mês ainda não saiu o resultado. Então a tendência é, se de fato houve médicos qualificados no concurso, a gente vai fazer a contratação e vamos minimizar essas situações que acontecem de falta aí. Que bom. Então com essa aqui, quero agradecer mais uma vez a presença do secretário por vir trazer aqui a luz dos fatos e esclarecer as nossas dúvidas com relação à saúde. Espero que continue lá nesse trabalho, deixar dizer que estamos sempre à disposição para fazer aquelas campanhas lá, seja da vacinação, para convocar os pais para levarem as crianças, né? E, claro, para os idosos também ir lá e como é importante, agora que nós estamos no auge do verão, mas o inverno está chegando, você vê que hoje já baixou aí para 19 horas o minuto. Então é importante as pessoas se vacinarem para que lá na frente não aumentem as filas, tanto seja no posto de saúde como no próprio hospital. Né? Eu agradeço, Fortes, que você abrir as portas daqui. A imprensa é muito importante nesse sentido. Todas as situações de saúde, quando vêm acompanhadas do empenho da imprensa, elas facilitam muito a nossa vida. Muito obrigado. Secretário, mais uma vez agradeço e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos e até mais. São 12 horas e 54 minutos, 12 e 54 minutos, enquanto eu me despeço aqui do secretário, eu vou colocar aqui uma da Agência Brasil, o INSS, só para o pessoal ficar um pouco mais atento, até eu encerrar aqui minha live também. O INSS vai estar fechado agora, né? Entende? Vai estar fechado agora para o carnaval. Vamos ouvir a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira. Então, um abraço para você da live. Estamos encerrando aqui, né, secretário? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. De carnaval.